Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre fundamentação teórica. Afinal, o que é essa fundamentação teórica? Vamos lá. Todo trabalho científico, todo trabalho acadêmico, ele tem a preocupação, ele deve ter a preocupação de deixar muito claro quais são os conceitos, as definições e a base que o autor está se colocando, tá? Que o autor está considerando para fazer suas análises e discussões. Diferentemente da nossa conversa coloquial, do nosso posicionamento diário, que são aí cheios de achismos, de colocações pessoais, no trabalho científico é necessário que você mapeie, que você argumente da onde vem sua explicação. Por exemplo, se eu for fazer uma análise do uso da tecnologia, do uso da significação do celular numa população X, eu tenho que ter a preocupação de explicar de onde vem a minha análise, quais são os critérios que eu estou analisando. Existe algum autor ou alguns autores que embasam essa minha análise? Eu estou falando de consumismo, eu estou falando do comportamento do consumidor, eu estou falando de aumento de tecnologia, de acessibilidade, eu estou falando de ressignificações. Então, eu tenho que fazer esse mapa teórico, esse mapa conceitual. Eu quero fazer um estudo sobre desenvolvimento das UPAs numa região X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o mapa teórico, eu tenho que trazer ali o referencial teórico, dizendo o que é a UPA, como que é esse programa de assistencialismo à saúde no Brasil, quais são os fatores que englobam, o que eu estou considerando, como eu estou considerando, em que ótica que eu estou considerando, se é direitos humanos, se é direito à saúde, se é só histórico, se é só demonstrativo. Então, tudo isso faz parte da preocupação científica de demonstrar o foco, da onde que está vindo a ideia para que o autor possa discutir. Por isso que quando você lê os trabalhos de linguística, literatura, todas as análises, elas se preocupam em dizer, olha, isso aqui eu estou falando a minha análise é a partir do materialismo histórico dialético. A minha análise é a partir da fenomenologia, ou materiais diversos que trabalham na parte da semiótica, por exemplo. Olha, essa minha análise, ela é feita em cima da semiótica persiana. Por quê? Porque é necessário que você, como autor e como leitor, como pesquisador, como indivíduo que vai consumir esse material, entenda o ponto de vista daquele pesquisador, entenda de onde ele vem. Por que a gente costuma nomear se o pesquisador, esse pensamento aqui ele vem da academia francesa, esse pensamento aqui ele vem da academia alemã, ele vem do pessoal de Frankfurt. Por que você se preocupa com isso? Justamente para demonstrar que a linha de pensamento que você está dirigindo, a linha da onde você está traçando aquelas considerações, ela tem um ponto de vista, uma sequência de informação que você está analisando a partir daquele ponto. Você pode ter materiais muito semelhantes que peguem o mesmo assunto, mas usem de outra ótica. Por exemplo, eu estou tratando esse trabalho aqui através da fenomenologia. Mas eu estou tratando esse trabalho aqui, esse tema, através da semiótica. Por exemplo, fake news. Fake news é um assunto que está sendo debatido sob várias óticas, várias linhas de estudo. E isso é maravilhoso, porque isso faz com que, ao consumir um material, você não só entenda esse material, mas você encontre pontos que você concorde ou discorde. Como que você consegue entender isso? Através da compreensão
da linha teórica que você está seguindo, de como aquele autor ou dos autores que ele está trabalhando vão contribuir para um determinado tema. Então, veja, é muito importante você compreender isso, não só para compreender o que a gente está falando sobre o marco teórico, o referencial teórico, mas também para que você possa entender a importância de você prestar atenção quando você lê um material, de entender essa estrutura de pensamento e também na hora que você for produzir o seu material. Então vamos lá. O referencial teórico também tem outros nomes conhecidos de professores e eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Então a gente tem a fundamentação teórica, que também pode ser chamada de marco teórico e também pode ser usado o nome referencial teórico. Basicamente, a gente está falando da mesma coisa. Mas se a gente está falando da mesma coisa, por que tanto nome? Bom, porque na academia intelectual, existem pessoas de muitas gerações e existe o porquê dessas informações. Então, se você for falar assim, eu quero uma diferença pequenininha. Então, antigamente, ou melhor, não é nem antigamente, uma linha de academia, ela trabalha com conceito, tá? Então, ela está mais preocupada com a questão de fundamentação teórica, porque ela está preocupada com conceito. Então, quando você fala prazer, de onde vem a sua concepção de prazer? Quando você fala de consumo, o que é o consumo? Da onde vem esse consumo? Você está falando de pós-modernidade? Você está falando de modernidade? Então, tem uma academia que lida muito com essa parte da fundamentação teórica. Existe ainda uma outra tipo de pensamento, de estrutura de pensamento de docente, de professores, que trabalha com esse marco teórico, com a palavra marco. Eu quero que você me diga de onde vem esse teórico. E ainda a questão do referencial teórico, que também é parte, né, que é aquela referência que você tem. Também tem algumas pessoas que conhecem como revisão bibliográfica, que é você me dizer, você não está tão preocupado, mas eu quero mais que você me trace a linha de revisão da bibliografia que você estudou e coloque no papel, para que você me diga de onde vem esse pensamento. Tem essas diferençazinhas que eu posso dizer que são tênues, que existem professores que vão se preocupar com essa questão conceitual dessa nomenclatura, mas a maioria entende mais ou menos como a mesma coisa. Em alguns trabalhos, em alguns tipos de trabalho, esse referencial teórico vem com o nome. Referencial teórico, marco teórico, referencial conceitual, revisão bibliográfica. Esse vem nomeado como se fosse assim. Em outros tipos de trabalho, ele vem como capítulos. Então, na verdade, o professor fala, olha, eu quero a parte teórica do trabalho, mas não vem o nome. Todos esses nomes você esquece e você vai colocar o nome dos capítulos. Então qual que é o capítulo? É o capítulo que fala sobre isso, o capítulo que fala sobre aquilo. Então você vai construindo no sistema ou na ideia de que seja um marco teórico, um referencial teórico, se embasando em obras, em artigos científicos sobre aquele assunto para sustentar as suas discussões. Então, eu quero fazer uma crítica, por exemplo, ao sistema democrático. Eu, então, vou fazer um histórico ali, um conceito do que eu entendo como sistema democrático, quais são os autores que eu li, e aí eu vou fazer uma crítica. Eu quero só fazer uma discussão, quero levantar uma discussão propondo assuntos ou temáticas, propondo linhas a serem seguidas. Então, você tem um outro tipo de pensamento, mas você tem que ter essa base teórica que você vai tratar. Aí você me pergunta, mesmo para trabalhos práticos, por exemplo, eu quero estudar a efetividade de um programa de motivação de uma certa empresa. Eu também tenho que ter referencial teórico? Sim, primeiro porque você tem que me dizer a partir de que ótica e como você está medindo essa efetivação, essa efetividade do programa de motivação. Tudo isso no trabalho acadêmico você tem que ter um aporte teórico, uma sustentação
para que você possa dizer, olha, o meu ponto de vista é esse, a partir desses autores aqui. Então, o marco teórico, o referencial teórico é isso e serve para isso no seu trabalho, tanto se você está produzindo, como se você está lendo. Eu espero ter ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu comentário aqui, não esqueça de colocar o like e se inscrever aqui para receber todos esses vídeos que são novos, feitos para vocês com muito carinho. Um grande abraço e até a próxima!